Essa língua dos anjos aí não pode ser, então, defendido como falar em mistério. Olha... Porque Paulo fala no capítulo 14 que só fala a Deus. Seria isso. Porque só Deus não entende. O que ele está querendo dizer aqui é que os homens não entendem. Porque vamos analisar o contexto. Então pode ser... entendi. Os homens não entendem. Os homens não entendem. Não que aqui, os seres espirituais não entendam. Olha só o que ele diz. Porque o que fala língua estranha não fala a homens. O contexto por si só já define isso. Não fala a homens, senão a Deus. Você não vai ficar conversando, apesar de estar falando na língua dos anjos, você não está falando com anjos. Quando você ora em mistério, e o próprio Judas nos convida a fazer esse tipo de oração, e Paulo também, orar no Espírito Santo. Então seria, a língua dos anjos seria o falar em mistério. Justamente. E eu não estou sozinho nessa. Não aqui querendo fazer uso, e ao mesmo tempo fazendo, do argumento do apelo à autoridade. Mas nós temos intérpretes que caminham por esse mesmo lado. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Irmãos, cada verso da Bíblia contém verdades extraordinárias. Olha esse texto, que riqueza de detalhes. Primeiro, foram distribuídas entre eles. Quem é que distribuiu essas línguas? O Espírito Santo. É atributo do Espírito Santo dar os dons espirituais. E ele distribui cada um, como diz Paulo, segundo lhe apraz. Então hoje, dentro do movimento pentecostal, quando se ensina a doutrina da subsequência, ou seja, quem é batizado com o Espírito Santo tem que falar línguas, essa doutrina ignora o papel do Espírito Santo como distribuidor de dons. Eu nunca posso pretender que na igreja todo mundo tem o mesmo dom. Então, quando o movimento pentecostal e neopentecostal pretende que todo mundo que é batizado tem que falar em línguas, eles estão assumindo uma prerrogativa que é do Espírito Santo. É Ele quem distribui. Segundo, cada um recebeu uma língua. Aí diz o texto que e pousou uma sobre cada um deles. Você já pensou no que significa isso? É mais ou menos o seguinte: a gente está reunido aqui e o pastor Alex recebe o dom de falar em japonês. Aí ele começou a pregar em japonês. E todos os japoneses que estavam ali afluíram para o pastor Alex para o ouvir pregar em japonês. A outro, Deus deu o dom de falar em russo. Todo mundo que entendia russo afluiu para esta voz e foram ouvir a pregação na língua que eles compreendiam. Assim os grupos se espalharam. Aí as pessoas se assustaram e disseram assim: quem são esses que aí estão falando? Não são galileus? Os galileus não falam o grego e o aramaico? Como podemos ouvir cada um deles pregar em nossa própria língua materna? Isso quer dizer que a língua falada no Pentecostes também foi uma língua materna. Materna de quem? Dos povos que ali estavam. E Atos 2 lista, né? Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha. Eles falaram as línguas daquele povo. Uma vez eu me encontrei com uma senhora e ela disse assim: eu conheço o senhor, vocês são adventistas, né? Eu disse: somos adventistas. Ela falou assim para mim: a sua igreja não tem poder, porque vocês não falam línguas, né? E nem expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. Expulsa o demônio na segunda, na terça ele volta. Expulsa na terça, na quarta ele está no culto de novo.
Que poder é esse que não expulsa o demônio e nunca vai embora? Vocês não falam línguas, não expulsam demônios? Esse povo acha que ficar falando harabarashura, shurabarahara é falar dom de línguas. Dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar um idioma com o qual nunca teve contato. E há na história do Adventismo vários episódios desse dom. Está na literatura adventista vários momentos em que adventistas falaram em outras línguas que eles não conheciam. A mais recente que eu conheço aconteceu lá no Paraná e no Rio Grande do Sul, quando um aluno de teologia que nós tínhamos lá foi para uma cidade alemã fazer evangelismo e, sem entender uma língua, uma palavra em alemão, numa tarde ele foi para uma praça decepcionado porque as pessoas não recebiam bem, também por ser ele uma pessoa de cor, e ali alguns começaram a se aproximar e ele começou a conversar, com essas pessoas, e depois elas disseram: mas quem ensinou você a falar alemão? Ele disse: não, eu não sei falar alemão. Bom, você está meia hora falando alemão com a gente. E ele se percebeu que ele estava falando alemão. E ele, por causa desse incidente, continuou o evangelismo, falando em alemão, e teve êxito no seu evangelismo. Ele se formou, agora é um pastor nosso. Não sei onde que ele está no Brasil ali agora. Mas eu conversei com ele pessoalmente. Ele formou-se na FADBA, na FAP, lá no Paraná. Nunca estudou alemão. E falou alemão na cidade que ele fez evangelismo. As pessoas disseram: esses não são galileus? Eles estão bêbados? Aí o apóstolo Pedro se levanta e diz assim: esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta, que horas? Terceira hora do dia. Que horas para nós é a terceira hora dos judeus? 9 da manhã. Esses homens não estão bêbados, sendo agora 9 da manhã. Aí Pedro continua e diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel, que nós acabamos de ler. E então Pedro cita Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui você tem um autor bíblico interpretando outro. E o que disse Pedro? O que vocês estão vendo aqui no Pentecostes foi o que prometeu Joel no capítulo 2, verso 28. Ou seja, o Espírito tão prometido agora foi derramado. Então, a festa de Pentecostes no ano 31 marca o início da dispensação do Espírito Santo. Com essa palavra dispensação, a gente quer dizer que uma nova fase no ministério do Espírito Santo começou. No Antigo Testamento, ele atuou de uma forma. A partir desse dia, ele atua de outra forma. Como o Espírito atuou no Antigo Testamento? De fora para dentro. Você vai perceber que o Espírito vinha e capacitava as pessoas. A lição da Escola Sabatina de 2 semanas atrás falou de Bezalel e Aholiabe. O Espírito Santo veio e os capacitou para a obra artística do santuário. Você vai ver que o Espírito Santo vinha e dava forças a Sansão. O Espírito Santo vinha e capacitou Gideão a liderar 300 e vencer os inimigos. Era assim que o Espírito atuava. Mas a partir desse dia, o Espírito, disse Jesus, estará em vós. Ele não vai atuar mais de fora para dentro. Agora ele vai atuar de dentro para fora. Vocês serão templos do Espírito Santo. Ele vai habitar convosco. As palavras de Cristo foram: convém-vos que eu vá. Será melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Espírito virá. Então o Espírito só viria se Cristo fosse. Agora abra a sua Bíblia comigo num texto extraordinário
do Evangelho de João, no capítulo 7. João, capítulo 7. Olha para o verso 39. João 7, 39. Isto ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha o quê? Sido dado. Até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Amigos, é maravilhoso pensar no plano de Deus. O plano de Deus não falha em nenhum dia, em nenhuma hora. Deus tem uma data marcada para todos os eventos do plano da salvação. Eu até estou escrevendo um livro que se chama A Agenda de Deus. Uma hora ele vai ficar pronto. Deus tem uma agenda. E na agenda divina, todas as datas estão sendo fielmente cumpridas. Agora olha para esse verso. O Espírito não havia sido dado ainda, porque Jesus não havia sido glorificado. Por que é que o Espírito foi dado no Pentecostes? Que horas o Espírito foi dado? Que horas? 9 da manhã. Por que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes às 9 da manhã? Se você fizer um cálculo matemático, você vai chegar a essa data de forma extraordinária. Sabe como? Depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos. Lucas vai dizer que ele apareceu para eles e ficou com eles quantos dias? 40. Mas quando é que Jesus apareceu para os discípulos? Que dia? Hã? Que dia? Não? Não? Ele apareceu para os 2 no caminho de Emaús, mas não eram os 12. E ele ficou com eles até que horas? Até o pôr do sol. Lembra que Jesus deu sinal de que passaria? E os discípulos disseram, olha, fica conosco porque já é tarde e o sol sol declina. Aí Jesus entrou para ficar com eles, Jesus ceou com eles, deu o pôr do sol, começou segunda-feira, Jesus se apresentou para os 12, os 12 correram até Jerusalém para dar notícia. Então Cristo só apareceu para os discípulos, os 11, na segunda-feira. Os discípulos de Cristo não viram ele no domingo, só o viram na segunda. Aí você começa a contar segunda-feira e conta 40 dias. Foi o tempo que Jesus esteve com eles. Aí depois Jesus ascende aos céus, de forma definitiva. Estamos agora em Atos 1. Aí em Atos 1, quando Jesus está subindo, ele promete: e recebereis o dom do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos dias os discípulos oraram no cenáculo? 10. Então você pega os 10 dias que eles oraram, você pega os 40 dias que Jesus passou com eles, vamos chegar no Pentecostes. Só que o sacerdote, para começar o seu ministério, ele passava uma semana em preparação. Jesus aparece na segunda-feira para eles, vai ficar 40 dias, começa uma semana de preparação, que vai culminar com o sábado, e no dia imediato ao sábado, quando chega a festa de Pentecostes, às 9 da manhã o Espírito está sendo dado. Por quê? Porque aquele momento é o momento em que Jesus está sendo entronizado como sacerdote no santuário celestial. Exatamente às 9 da manhã do dia de Pentecostes. É por isso que João está dizendo, eles não haviam recebido o Espírito ainda, porque Jesus não havia sido glorificado.
e ele foi ungido no santuário, às 9 da manhã, no dia de Pentecostes.